Bem, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro lançamento do livro Patrimônio Industrial Arquitetônico de Pernambuco, Recortes Tipológicos. E esse é o primeiro lançamento de uma série, né, que está prevista aí de divulgação desse produto cultural, que aí foi produzido pela professora Auxília Afonso, a Caqui, e é um projeto cultural que tem apoio do Funcultura, né, no edital 2021-22. E estamos nesse primeiro lançamento virtual justamente para aqui fazermos essa abertura e também contar com a participação de pesquisadores, pesquisadoras de todos os estados, né, nessa grande rede nacional que constantemente vem dialogando a preservação do patrimônio industrial arquitetônico. E aqui a gente vai trazer um pouco essas discussões, principalmente com essa contribuição metodológica que a professora traz com o estudo de casos em Pernambuco. Para dar início ao nosso lançamento, a gente vai contar com a abertura, né, uma minha apresentação do professor Ronaldo Rodrigues da Silva. Eu vou apresentar aqui brevemente o professor, que vai trazer essa introdução a respeito dessa publicação. Antes de tudo, também só esclarecer, né, que aos interessados, que também vai ficar aqui gravada essa live para ser divulgada no YouTube, o livro também ele se encontra já disponível para venda, então você pode acessar, né, o link grupoarquiteturailugar.com. A gente tem uma livraria virtual onde você consegue acessar tanto esse livro, quanto também ter acesso a outros materiais que também estão à venda, tanto sobre Recife, como o Nordeste brasileiro como um todo. Temos essa produção de vários lugares. Para quem está acompanhando aqui pelo Google Meet, né, você pode encontrar aqui no chat o link que está colocado aí para acessar e já adquirir esse livro. Bem, voltando, o professor Ronaldo, né? O professor é doutor em História e Patrimônio, em Portugal, 2017, apostolado doutor em História pela UFMG, 2018, mestre em Administração pela UFMG também, em 99, e Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico e Urbano pela ETSAN, na Espanha, em 2008, especialização em Sociologia, também pela Espanha, em 2003, e bacharel em Engenharia Elétrica, ênfase de Sistemas Eletrônicos, Administração, Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis e Museologia. É professor adjunto 1 da PUC Minas, nas áreas de pesquisa Gestão Empresarial e Estratégica de Produção, História Econômica de Empresas, Gestão e Patrimônio Cultural, Conservação Preventiva, Arqueologia Industrial e Patrimônio Industrial, membro do ICOMOS, o ICOMOS Brasil, TIC Brasil, e coordenador também do Comitê Científico Brasileiro do Patrimônio Industrial pelo ICOMOS Brasil. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra aqui para o professor Ronaldo, e em sequência a gente vai dando continuidade aqui ao nosso evento de lançamento. Eu peço também que quem queira, né, contribuir, fazer algumas considerações, vocês podem ir colocando no chat, que a gente, após as falas, a gente vai abrir um momento aqui de discussão e de comentários que possam surgir durante as falas e apresentações. Muito bem. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas, todes. É uma alegria estar aqui e ser convidado pela Caqui, uma grande amiga que a gente fez durante essa nossa trajetória de patrimônio industrial, para poder falar um pouquinho e rapidamente sobre o livro, a importância e como que a gente pode também desenvolver outras atividades a partir dessa proposição da Caqui, né? E também um agradecimento mais que especial dela ter me convidado a fazer a abertura do livro, né? Assim, com umas muito poucas palavras, mas assim, com muito carinho e com uma atenção especial, porque ela sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo patrimônio industrial do Nordeste, e eu acho que esse é o foco que a gente vai trabalhar aqui, e é um foco que eu gostaria que a gente também desse nos próximos anos para o nosso patrimônio industrial brasileiro. E é a partir daí que eu gostaria de iniciar, né, essa abertura. Quando ela me convidou para participar, né, de maneira muito breve do livro, mas para mim de uma maneira muito especial, porque eu falo que a abertura, ela são os olhos de entrada de um livro. Se você não escreve uma abertura que traga atenção e que traga curiosidade para a leitura do livro, a gente já entra com um pé atrás sobre as histórias, sobre as memórias, sobre o conteúdo desse livro. Se essa abertura, ela te instiga, te provoca e te traz alguma ideia que seja interessante, essa proposta, ela te faz
entrar mais nas ideias do livro, na proposta do livro, né, naquilo que o livro se propõe. E essa foi a minha intenção quando eu escrevi a abertura, né? É uma abertura de abrir mesmo os braços e me colocar e nos colocar, todos os pesquisadores desse livro, à disposição para que as pessoas entendam o que é o patrimônio industrial e percebam que o patrimônio industrial, de uma maneira geral, ele é também a nossa memória, também a nossa história, né? E quando a gente fala do patrimônio industrial no Nordeste, em especial em Pernambuco, né, que é esse livro, é uma história e uma memória de toda a população pernambucana, de toda a história de Pernambuco, né, de todos nós que vivemos e estivemos em algum momento em Pernambuco, né? Eu não sou pernambucano, eu sou mineiro, mas toda vez que eu vou a Pernambuco, me traz à memória várias ideias e várias lembranças, podemos dizer assim, de um Brasil que teve uma memória, uma história industrial muito forte e muito influente em todo o resto do Brasil. Até porque em Pernambuco se iniciou várias proposições industriais que depois se espalharam pelo sul-sudeste. O Nordeste, ele é pioneiro, né, nessa nossa história de patrimônio. E, inclusive, a gente pode dizer que isso se dá de uma maneira bem interessante quando a gente propõe a ideia de começar o livro pelos engenhos de açúcar. A ideia de iniciar com os engenhos de açúcar já é, por si só, uma história do Brasil contada através do patrimônio industrial, né? Desde o tempo colônia até o Império e passando pela República. É interessante a gente perceber que daí em diante a gente consegue desenvolver toda a história da indústria brasileira, das memórias da sociedade brasileira, de como ela se constituiu. Então é interessante a gente ter todas essas perspectivas, né? Então, quando a gente trabalha todos esses elementos que compõem a sociedade e põem o patrimônio industrial como um elemento central, a gente entende melhor toda a nossa história, né? A gente dá uma possibilidade de compreensão muito mais larga do que a gente é, de onde nós viemos, né? O que nos compõe enquanto sociedade, né? A nossa cultura, né? As nossas referências. Então, a ideia do livro, eu acho que é muito isso também, né? Quando a Caqui traz o livro dividido em etapas, e ela vai apresentar todos os modelos, né? E todas as proposições de patrimônio industrial que ocorrem em Pernambuco, ela também traz um pouco a história de Pernambuco, desenvolvida através desses patrimônios, né? Passa pelas indústrias, passa pelo Estado, passa pela participação, né, dos órgãos públicos. Alimentam-se e saber que esse elemento patrimonial e industrial, ele é mais ainda um patrimônio nosso, um patrimônio cultural nosso, e que nós devemos preservar, né? Nós devemos fazer com que esse patrimônio ele seja apresentado a todas as gerações futuras, e que elas possam, a partir daí, entender melhor a sua história e a sua memória. Então, contar a história do patrimônio industrial de Pernambuco através destes capítulos, desse livro, né, é também contar a história que nós temos de nós mesmos. Eu acho que essa é a principal ideia que a CAPI traz do livro, e é a principal ideia também que nós, do patrimônio industrial, tentamos levar às pessoas que muitas vezes não têm essa compreensão do patrimônio industrial, né? O patrimônio industrial, para nós, é um patrimônio que conta a nossa história, conta o nosso desenvolvimento social, conta o nosso desenvolvimento industrial, conta a nossa cultura, porque muitas vezes a nossa cultura ela foi preservada, criada, desenvolvida, alicerçada a partir dessas indústrias. Então é legal a gente ter essa percepção também, que essa cultura, muitas vezes, ela vem de diversos lugares, dentre eles, as várias formas de interpretação do patrimônio industrial. Então, o que eu quero deixar aqui, eu quero ser bem breve, que eu acho que a Caqui é que vai apresentar o livro de uma maneira melhor e mais detalhada, inclusive eu não quero entrar nos capítulos, que eu acho que ela pode colocar isso de uma maneira
bem mais completa para a gente, é que, através de todos os elementos que a gente tem no livro, a gente percebe essa memória, percebe essa história, e a gente se percebe presente nesse livro, né? Então, mais uma vez, eu agradeço aqui, agradeço estar aqui, agradeço ter esse privilégio de fazer parte do lançamento desse livro, né? E eu espero que todos desenvolvam uma leitura agradável, uma leitura em que você se identifique e que também que você se solidarize e que você se comprometam junto a nós, né? Preservar e conservar esse patrimônio industrial que tanto nos traz memórias e histórias. E uma última palavra que eu acho que é super importante, que eu falei, que seja um pontapé, ou que seja mais um elemento para que a gente leve todo o movimento do patrimônio industrial para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, né? O patrimônio industrial brasileiro, ele não é do Sul-Sudeste. Como eu coloquei, ele começou, para mim, nas histórias e nas memórias que eu procuro desenvolver, né, do patrimônio industrial, ele começou no Nordeste. Então, está mais do que na hora de a gente também começar a colocar o patrimônio industrial nordestino, né, como algo de importância e de relevância para o Brasil, assim como o Norte e o Centro-Oeste. Muito obrigado, eu agradeço demais, ficar aqui mais uma vez, que seja, e já é um sucesso esse livro, com certeza, né, e que as pessoas se desfrutem e se deleitem dessa leitura. Com certeza vai ser uma leitura muito prazerosa para todos. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Como o Kaki falou, né, eu vou passar também a palavra para o Anthony, né, dar aqui algumas suas considerações. E só para manter aqui, né, o padrão, eu vou também ler aqui rapidamente, né, uma descrição sobre o Anthony Tessari. Ele possui graduação em licenciatura plena em História pela Universidade de Caxias do Sul, é mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente cursa doutorado em História na Universidade Estadual de Campinas, tem experiência profissional em instituições de preservação do patrimônio cultural, atuou no Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adami e no Centro de Memória da Câmara Municipal de Vereadores, ambos em Caxias do Sul. Foi presidente, em 2022, do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural de Caxias do Sul, exercendo representações pela unidade de Caxias do Sul. Integra a diretoria do Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial do STIC Brasil, na qualidade de membro da comissão acadêmica. É professor na área de Conhecimento de Humanidades da Universidade de Caxias do Sul e diretor do Instituto Memória, História e Cultura desde 2015. Então, vou passar agora a palavra para o Anthony também fazer as suas considerações sobre esse momento de lançamento. Muito obrigado, Ivanilson, pela apresentação. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, de modo especial a Kaki, a quem eu estendo meu abraço. Agradeço imensamente pela oportunidade de escrever um depoimento e de ter tido contato, né, com essa obra maravilhosa, em todos os sentidos, a começar pelo seu conteúdo, mas também menciono pela estética, que é impressionante, né, a qualidade das imagens, a diagramação toda da obra, e nesse sentido que eu estendo os cumprimentos também a toda a equipe, né, que tenha auxiliado você nesse processo de produção de uma obra, que sabemos, né, que não é nada fácil essa organização, essa montagem, né, do trabalho, a revisão, todo o processo, né, de curadoria também que é necessário do autor. Então, meus parabéns, eu estou realmente encantado, impressionado, muito ansioso para ter em mãos o livro impresso, né, já combinamos, você tem o compromisso de levá-lo até Bauru, para que possamos ter, de fato, o acesso. Eu faço das minhas as palavras do professor Ronaldo, acho que ele foi muito preciso em tudo que colocou, né, na análise que fez também a respeito da obra, sendo o seu apresentador. Acho que não tem mais muito o que dizer, foi realmente uma síntese, né, a respeito do livro. Eu diria na qualidade apenas, e foi isso que o meu depoimento se direcionou para esse sentido,
que é a qualidade da pesquisa histórica. Eu fiquei realmente muito contente, né, sabendo que a CAQUI tem a formação e a atuação na área da arquitetura, mas o conteúdo histórico me deixou também muito feliz, muito contente, né, com a abordagem, com os dados, né, de cada uma dessas antigas indústrias, hoje muitas delas patrimônio, algumas existentes, outras em ruínas, né, outras já não mais existentes, e também a narrativa histórica, né, eu pesquiso já há algum tempo, e esse também é um pouco o tema do meu doutorado, né, que são as imagens visuais, as fotografias, então também a narrativa, né, quer dizer, essas imagens por si só, né, elas já contam, elas narram, né, a história da indústria em Pernambuco, né, ou desse patrimônio industrial. Cumpre-se assim que aquilo que está entre tantas coisas, né, mas destaco aqui um aspecto, né, da Carta de Rio, né, sobre o patrimônio industrial, lá de 2003, o trabalho, né, necessário a todos nós, de identificação, de inventariação, de proteção aos vestígios industriais, pretendendo sempre preservar, né, para as futuras gerações. E acho que, resumindo, né, o livro, ele é uma obra para a posteridade, né, ele fica em bibliotecas, ele fica para consulta. Eu sei também que a obra, né, em e-book, em digital, ficará à disposição, né, também para quem quiser ter o acesso. Então, nesse sentido, né, uma obra que é perene, né, que permanece e que certamente vai inspirar novos estudos, novas interpretações, olhares, né, para esse patrimônio industrial. Parabéns, novamente, aqui pela produção, ao seu grupo, né, ao Grupo Arquitetura e Lugar da Universidade Federal de Campina Grande, e também ao apoio, né, que vocês tiveram. Vejo aqui, né, o FUN Cultura, né, importante também o edital, né, ter previsto esta publicação, né, ter destinado recursos também para possibilitar essa obra, né. A gente precisa de políticas públicas também de cultura nesse sentido para divulgação, né, do patrimônio industrial. Parabéns, novamente, que aqui fica o meu abraço a você, a todos os colegas aqui presentes. Obrigado, Anthony, pelas palavras. E agora, né, após essas considerações e a abertura dos nossos membros colegas do Patrimônio Industrial, a gente vai agora passar a palavra, né, para a professora Caqui, a autora do livro. Então, também dando aqui a mesma sequência, vou fazer aqui a sua breve introdução. A professora Caqui, ela é arquiteta pela UFPE, especialista em conservação urbana pela UFPE, mestre em História, investigadora europeia com diploma de estudos avançados em 2004, doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB, UPC Espanha, em 2006. Atualmente é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, é professora efetiva do PPGH UFCG, coordena o grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, é editora da revista Arquitetura e Lugar, possui 25 livros publicados na área de História da Arquitetura Nordestina, enfocando a modernidade e suas distintas tipologias. É membro expert do CIP Heritage Documentation, membro da diretoria do TIC Brasil, coordenadora do Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil, foi ex-coordenadora geral da Comissão Executiva do Docomomo Brasil, na gestão 2022 a 23. Atualmente é membro do Conselho Consultivo e coordena o Núcleo Docomomo Paraíba. Então, agora eu vou passar a palavra agora para aqui. Gente, boa noite a todos, a todas, a todos, né? Antes de tudo, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco, assistindo esse lançamento virtual que eu propus, junto com a minha equipe, fazer para possibilitar que meus amigos, companheiros, colegas, pesquisadores de outros lugares do Brasil possam, junto comigo, né, começar a compartilhar desse momento, desse livro, que foi recebido semana passada. E depois, agradecer de coração, certo? Porque eu tenho muito carinho por eles dois, tá? O Ronaldo Rodrigues, que eu conheci anos atrás, no Incuna, em Rijon, em Astúrias, nas Jornadas Europeias de Patrimônio, a gente apresentando o trabalho lá, na mesma sala, né? Muito antes da pandemia, de 2016, por aí. E a gente começou a todo ano se encontrar, né, Ronaldo? E acabou também se encontrando no Brasil, em Minas Gerais,
nos eventos que a gente participa sempre, promovidos pela UFMG, pelo professor Leonardo Castriota, a turma do ICOMOS, que a gente faz parte. Eu sou vinculada ao ICOMOS Brasil, né, como o Ivanilson disse, eu coordeno o Comitê Nacional de Documentação e o Ronaldo coordena o de Patrimônio Industrial. Então, sempre nos eventos bianuais ou mesmo os outros anuais de patrimônio e paisagem, patrimônio e projeto, sempre a gente está se encontrando em BH. E assim, eu admiro muito a trajetória de Ronaldo, tocar esse comitê aos trancos e barrancos, que a gente sabe que não é fácil, conduzir isso ao longo desse tempo. E a gente, no ICOMOS, a gente pode participar de 3 comitês, né? E os 3 que eu participo é o nosso, de documentação, o do patrimônio industrial, que eu faço a ponte com a modernidade, e o do século XX. Mas, assim, e do patrimônio industrial, eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos, além dessa modernidade que está comigo há quase 3 décadas. E o Anthony, o nosso colega do Tiqui, que eu tive o prazer de conhecer há uns 2 anos atrás, 3, quando a Cristina e o Eduardo me convidaram para ser a segunda secretária do Tiqui Brasil e fazendo uma ponte aqui com o Nordeste, substituindo a colega Aline Luther, que esteve com a gente. E hoje, dentro do Tiqui, né, a gente está lá com a parte de arquitetura industrial, no meu caso, e o Anthony com o contato com a parte acadêmica, fazendo essa ponte, né? E as redes também sociais, de educação patrimonial. E eu acho muito legal, assim, porque acaba que a gente conecta, né, Anthony, com o Sul, Caxias do Sul, e aqui eu quero deixar meus sinceros sentimentos por tudo que aconteceu com o Estado, Anthony. Eu sei a dificuldade que vocês estão passando ainda, não é? Porque com essas mudanças climáticas que têm, assim, trazido danos seríssimos ao nosso patrimônio, à nossa gente, né? À economia, que estão falada aqui. E o Ronaldo, em Minas, né? Aí no Sudeste, a gente fazendo essa conexão Sul, Sudeste, Nordeste, né? E, com certeza, chegando a colegas do Centro-Oeste e do Norte, porque eu acho que a gente tem que sempre pensar o Brasil conectado, ligado, respeitando essa história, essa sociedade que é única, né? Que é um país só. E aí eu fico muito feliz de vocês, primeiro, terem aceitado o meu convite para as apresentações, porque eu acho que isso respalda o nosso trabalho, e também por vocês estarem aqui hoje, que eu sei o quanto é difícil, no corre-corre da vida, a gente arrumar um tempinho na agenda para poder estar junto com uma colega da gente. Então, muito obrigada pelas palavras de coração. E eu vou apresentar aqui agora, né, puxando e sempre fazendo um link com o que o Ronaldo falou, e que tudo que ele falou foi muito pertinente. Essa questão histórica, que também Anthony falou, porque eu tenho uma veia histórica muito forte, talvez pelo mestrado em História, por ter sempre amado muito História, desde pequena, eu sempre fui louco por História, e acho que a gente não pode fazer arquitetura, não pode entender a cidade, não pode entender os territórios, sem conhecer a história. E a história cultural, ela tem um vínculo com a história social, com a história econômica, principalmente, que gera, né, uma série de acervos, como o que a gente vai ver aqui no trabalho. Então, muito obrigada, Ronaldo. Beijo no coração. E Anthony também, por vocês estarem aqui. Dito isso, eu vou começar a apresentação do trabalho, tá certo? E vou pedir, por favor, para Elton passar para mim. Gente, então, como bem o Anthony colocou, ninguém faz um trabalho sozinho, certo?
E eu, assim, eu gosto muito de reconhecer o mérito daqueles que trabalham comigo, porque eu acho que todo trabalho, ele tem uma coordenação, claro, ele tem uma curadoria, não é? Como o Antônio falou, como o Ronaldo falou, mas a gente tem uma equipe, né? Andorinha só não faz verão, certo? Então, eu tenho trabalhado há anos, certo? Há muito tempo já tem. Eles começaram comigo como estudantes de graduação na Federal de Campina Grande, se graduaram, então, terminaram os mestrados dele. Ivanilson Santos Pereira, se eu queria que ele aparecesse aqui, em São Paulo, né, foi para a USP, e lá concluiu há pouco tempo o mestrado dele em tecnologia, mas tem trabalhado comigo em vários livros, né, e esse é mais um que o Ivanilson faz uma coordenação da parte gráfica, certo? A capa, a diagramação, que a gente segue um modelo, e aqui eu quero também fazer o meu crédito, dar o meu crédito ao IFORME, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte em Barcelona, da EDSAB. Então, aqui conosco a Eunice Garcia, né, que minha companheira mexicana, também lá do IFORME, e a gente segue um critério de apresentação, de fonte, de formato. Então, eu trago esse formato em todos os meus livros, desde que eu terminei o doutorado em 2006, e nossa equipe trabalha com esse padrão, né, que é um padrão do grupal, um padrão do informe, que a gente continua, né, com esse formato quadrado, com essa opção por monocromático, por PB, entende o tipo de fonte. Tudo isso faz parte de coleções, de documentos, para ter essa harmonia. Então, Ivanilson, juntamente com outro ex-aluno e hoje doutorando, arquiteto Matheus Batista Simões, certo? Que também colaborou demais na diagramação, com a parte de revisão, com a parte de mapas. Os mapas tão lindos e foram todos desenhados assim, sabe? Especificamente, eu vou mostrar para vocês, pelo Matheus, que ele faz doutorado em urbanismo. Então, muito obrigada, Ivanilson. Muito obrigada de coração, Matheus, pelo trabalho, pelo compromisso, pela seriedade, pela pontualidade. Eu sei que eu sou chata, eu sei que eu sou exigente, eu sei que eu cobro demais, e aí eu sou agoniada, eu sou pernambucana, então pernambucana é tudo meio acelerado. Então, assim, mas os meninos, com muita paciência, certo, têm conduzido esse trabalho. E numa equipe anterior, que trabalhou comigo no primeiro momento, porque para a gente captar recursos, a gente participa de editais públicos, e o edital é muito concorrido, são mais ou menos 1.400 pessoas, produtores culturais, tentando 250, 220 contemplados apenas. Então, assim, e quem vai participar com o produto livro já tem que apresentar 50% do livro feito. Então, a gente trabalha, eu tenho que, se eu vou pleitear um edital, eu já tenho que estar com os textos, eu já tenho que estar com muitas imagens, eu já tenho que estar com metade do projeto feito. E a boneca entregue, 50%. Então, vem uma equipe de pré-produção, entende? Então, aí eu contei com ex-alunos, ex-bolsistas, ex-orientandos da universidade também, como a Geisiane Pereira, o Ivanilson, na época, também colaborou, o Lucas, que também é outro que trabalha sempre com a gente, arquiteto, e hoje mestrando, o Matheus, que continuou na segunda etapa, a Vitória Catarini, o Wilson Valmir. Então, uma equipe multidisciplinar, não é? Trabalhando junto para poder concorrer àquele edital.
E esse edital, como eu disse, você tem que ter essa produção anterior, participa, e você espera mais ou menos um ano para ele sair e ser aprovado. Então, quer dizer, é um processo, gente. A gente está aqui trazendo um livro que nós começamos a trabalhar nele em 2022, mas eu já tinha a maior parte dos textos prontas e revisei tudo o ano passado, quando a gente estava, de fato, trabalhando com recurso oriundo do projeto e todo o trâmite. Então, quer dizer, não é fácil produzir um livro, né? É um parto, realmente, e é um parto caro, porque a equipe é paga, gráfica paga, né? O trabalho, tudo é pago. Então, assim, é um trabalho, realmente, e a gente faz por amor. É por amor e por loucura. Porque eu digo, meu Deus, para que eu estou me metendo nisso? Porque é muito trabalho, muito trabalho. Tanto para fazer, produzir, para conseguir recurso, para fazer a produção, para levar para a gráfica, para revisar a boneca, fazer tudo, lançar, e fazer e sair divulgando. Não é fácil. Mas, enfim, só para vocês terem noção, eu gosto, né, de deixar isso registrado. Obrigada, então, a Ivanilson, a Matheus e a toda a equipe que esteve comigo nesse trabalho que eu acabei de contar um pouco para vocês. Pode passar. E aí, gente, o que acontece? O trabalho, o livro, tá certo? Que eu acho, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito esse livro. Porque o tema de patrimônio industrial, certo? É um tema novo, é um tema recente, comparado a outras tipologias patrimoniais. Né? Comparado ao patrimônio religioso, comparado ao patrimônio eclético, o patrimônio industrial, essa tipologia, né? Ele é muito recente, tá certo? E correndo sérios riscos de descaracterizações, de demolições, de apagamento da memória, tá? E esse livro, ele procura resgatar alguns artigos, algumas reflexões que eu tenho feito ao longo de 10 anos, quando eu comecei a linkar o patrimônio industrial, certo? Com o patrimônio da modernidade que eu estudava e com os patrimônios anteriores, certo? Que estavam relacionados com essa tipologia atual, tá? Dessa forma, o livro está dividido em 6 partes. Pode passar. Em 6 partes. Cada parte, ela abrange, tá certo? Elton, pode passar. Cada parte, ela abrange ela tem os capítulos, tá certo? Eu não sei por que o Elton não está passando. Elton? Pronto. Então, tá certo, Antônio, sem problema. Gente, então, como eu estava falando, a parte 1, tá certo? A gente dividiu numa parte introdutória, conceitual, que já eu mostro. A parte 2 trata sobre os engenhos de açúcar, porque foi o primeiro momento econômico, né, do ciclo do açúcar em Pernambuco, que a gente vai ver. As indústrias têxteis, muito marcantes, certo? Como a gente vai ver. Pode passar, Elton. A parte 4, os conjuntos ferroviários, né, onde a gente vê a questão dos pátios ferroviários, que a gente vai olhar daqui a pouco. A parte 5, a questão do porto marítimo, e aí eu trago um estudo de caso do Porto do Recife, que tem sofrido várias intervenções arquitetônicas, urbanísticas, e a parte 6, que eu digo que é meu xodó, porque é uma que eu domino bastante, que é a parte das indústrias e a modernidade, que é uma parte
na qual a gente vê o papel da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, na produção de uma arquitetura industrial potente, incrível, rica, forte, com exemplares, com arquitetos maravilhosos, como Bossoi, Armando de Holanda, Hans Bros e tantos outros. Pode passar. Então, o livro ele tem 16 capítulos, tá? Inseridos em 6 partes. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, fazer um pequeno spoiler de cada capítulo. Gente, cada capítulo desse, tá certo? Seria, assim, uma aula, tá? Porque eu procurei, o livro tem 350 páginas, certo? E eu procurei trazer o conteúdo de uma forma bem didática, tá? Seguindo uma linha metodológica, na qual, logo de início, na parte 1, eu falo sobre o que é patrimônio industrial, baseado, certo, em autores, em documentos, em princípios. E aí, para quem trabalha com patrimônio industrial, a gente que está nessa área, a gente sabe que tem 3 documentos que são fundamentais. Eu vou aqui inverter um pouco a ordem, porque o mais conhecido desses 3 é a Carta de Nizip-Tagil, que é uma cidade turca, certo? E que foi feito um encontro em 2003, tá? 21 anos atrás. Por isso que eu digo que patrimônio industrial é recente, tá? E trouxe à tona, né, o que era patrimônio industrial. Então, esse documento, ele diz o que caracteriza, o que deve ser preservado, como. Isso é um documento publicado pelo ICOMOS Internacional, é uma carta patrimonial, certo? Que rege a discussão de patrimônio industrial no mundo e no Brasil também. Logo em seguida, em 2011, a gente teve, e 2011, 13 anos atrás, tá? Veio os princípios de Dublin, na Irlanda. E o que acontece? Esses princípios, eles complementam a Carta de Nizip-Tagil, tá? Mas engraçado, porque aqui no Brasil, e aí aqui eu quero fazer uma referência aos colegas do Tiqui paulista, né? E tem na frente, principalmente a Cristina Meneghello, junto com a Silvana Rubino, a Manuela Rufinoni, que são pesquisadoras, algumas historiadoras, outras arquitetas, que começaram a trabalhar patrimônio industrial no Brasil já nos anos 90. E, em 1998, fizeram um evento, um encontro, um seminário, com a Carta de Campinas, com o documento extraído desse encontro. Então, nesse aporte teórico, vocês vão encontrar esses conceitos e, para colaborar a vida do pesquisador ou do jovem pesquisador, certo? Que vai começar a trabalhar patrimônio industrial, ele tem em mãos esses 3 documentos que eu trago também como anexo para a pessoa consultar ali, junto com o livro que está dando esse aporte. Pode passar, o aporte teórico, certo? Na parte 2, e aí eu faço o que o Ronaldo colocou aqui, tá certo? Eu começo a fazer um passeio, tá certo? Cronológico e histórico pela economia pernambucana. E economia, mas que gera uma riqueza cultural, tá certo? Que foram os grandes engenhos de açúcar. Pernambuco é conhecido como estado, né, um dos primeiros, um dos precursores produtores da cana-de-açúcar, que era chamado, da época do Brasil Colônia, de ouro branco. E que os ingleses, os holandeses, os franceses, né, os europeus tinham olhos muito grandes sobre essa nossa cultura. E os portugueses, quando vieram colonizar, pode ir passando, Elton,
quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, né, e criaram as capitanias hereditárias, a capitania de Pernambuco, tá certo? Era uma das mais ricas. A primeira capital, a gente sabe que estava em Salvador, um pouco abaixo de Pernambuco, mas Pernambuco vivia de plantar açúcar. Agora, isso, por um lado, foi ruim. Por quê? Porque acabou com muita parte da Mata Atlântica. Eu não vou dizer, ai, que maravilha, que foi o açúcar. Sim, foi bom, porque a capitania enriqueceu, se construiu uma arquitetura potente, os grandes engenhos de açúcar, mas também trouxeram impactos ambientais muito graves, porque uma monocultura açucareira acabou, né, com muita Mata Atlântica que a gente tinha. Mas, deixando essa questão ecológica de lado, mas sem evitar discutir, né, porque muita coisa hoje acontece devido a essa história. Pernambuco é o açúcar desde muito cedo. E quem mais escreveu sobre isso é o professor Fernando Gonçalves, e o Gonçalves dele é com S mesmo, não é com cedilha, certo? O professor Fernando Gonçalves, historiador, ele, nos livros dele, ele diz que Pernambuco nasceu e se desenvolveu através dessa cultura açucareira. E assim, o maior escritor, sociólogo, né, que trabalha essa questão, sem dúvida, é o Gilberto Freire. No Casa Grande Senzala, no Sobrados e no Campos, falando dessa cultura. E os engenhos de Pernambuco, gente, são mais de 500 engenhos, mais de 500 engenhos. Nós temos aqui no estado a zona da Mata Norte e a zona da Mata Sul. E são engenhos de açúcar belíssimos, certo? E o legal, e os artigos tratam sobre isso, o do capítulo 2 está Engenhos de Açúcar, novos modelos de gestão cultural. O que o governo tem feito para preservar esses engenhos de açúcar? Houve um tombamento do conjunto, né, pelo IFAM, um inventário muito bem feito, levantando esses mais de 500 engenhos. E existe um projeto turístico e de desenvolvimento integrado da Rota dos Engenhos, certo? Para alguns se transformar em atrativos turísticos. Então, esses novos modelos de gestão, tá, têm conseguido preservar grande parte desse acervo. E esses engenhos, para os nossos convidados que estão aqui assistindo, e para quem vai assistir posteriormente, eles são conjuntos arquitetônicos compostos de uma casa grande, de uma senzala, de uma igreja ou capela e do engenho em si. Aqui na foto que vocês estão vendo é o engenho Uruaê, que fica no município de Condato, e lá em cima da capela, olha, do lado da casa grande, do lado dessas casinhas são as senzalas, onde moravam os escravos, e aqui embaixo a parte de moedas, o engenho em si. Esses mapas, né, que o Matheus produziu, eles trazem esses esquemas gráficos dos equipamentos que vocês estão vendo, que compõem esse conjunto arquitetônico industrial, e um dos primeiros, né, e isso é importante que o pessoal jovem, que vai começar agora a pesquisar, saiba que um engenho é um patrimônio industrial, certo? E aqui em Pernambuco, como eu disse, estão passando por essas políticas públicas que eu trago no texto. E pode passar, e tanto o engenho Uruaê, como o engenho Poço Comprido, por exemplo, e vários outros, eles têm sido revitalizados, às vezes pela própria família, o que é muito legal, né? E viram pousadas, lugares para as pessoas fazerem uma imersão na cultura açucareira e na cultura do ciclo da cana-de-açúcar. Né? Aí vocês veem um engenho de moer a cana,
né? Porque dentro do conjunto arquitetônico Engenho tem o lugar, esse galpão, onde vai a cana com as moendas, com essa chaminé, pode passar. E aí a gente chega, tá, no capítulo 3, indo, né, seguindo a linha do tempo, que pega o século 18 e 19, que começa no Brasil, e principalmente no Nordeste, o chamado ciclo do algodão. O ciclo do algodão, ele tem início no Nordeste brasileiro, e veio depois do ciclo da cana-de-açúcar. E eu digo para vocês que o ciclo da cana-de-açúcar em Pernambuco nunca acabou. Mudou de engenho para usina e hoje continua. A cultura, a economia pernambucana é um dos maiores estados, né, na produção de açúcar no Brasil e de álcool para combustível. Então, a questão dos engenhos, eles terceirizam para as grandes usinas. Mas, historicamente, né, nos séculos posteriores, com o ciclo do algodão, veio toda a economia têxtil. E como o Ronaldo falou, certo? A economia têxtil do Nordeste foi assim uma referência brasileira. E Pernambuco, como eram em Recife, né? O porto do Recife, e naquela época não tinha ainda as rodovias, e as ferrovias iam iniciar-se com o ciclo também do algodão. Então, vocês entendam que o ciclo do algodão, como é importante no patrimônio industrial, porque ele, além de trazer as fábricas têxteis, ele traz a ferrovia para trazer o algodão do sertão, do Cariri, para as fábricas produzirem os fios e poderem confeccionar as roupas. Então, tinha fábricas de fiação, tá? E tinha fábricas de tecido. E, às vezes, tinha fábrica de fiação e tecido junto. Então, aqui em Pernambuco, em Recife, a gente teve uma grande fábrica, que foi a fábrica da macaxeira, tá? Que era uma potência do Otto Bezerra de Mello. E aí eu falo da história dessa fábrica, do abandono que ela passou, tá? E que hoje se revitalizou e se transformou num parque, tá? Ecológico, e os seus prédios são escolas técnicas e escola estadual de educação. Então, muito legal, porque ele foi reutilizado. Então, são exemplos que servem também de estudo de caso para pesquisa, certo? Como a fábrica da macaxeira. É uma referência. A outra, a fábrica da Caruna, que começou como uma grande usina de gerar eletricidade, fechou e se transformou numa das grandes indústrias de um grande empresário, Delmiro Gouveia. E era uma potência, né? E ficava na divisão entre Recife e Olinda. E essa fábrica também, com o tempo, com a crise que vai ter anos depois, né? Porque elas duram 50 anos, 60, mas depois entra em decadência. E o que dói para a gente é ver a decadência delas hoje. A Tacaruna passou por uma série de problemas e está abandonada, está de fazer dó. E numa área valorizadíssima entre Recife e Olinda. Em frente a um shopping, do lado do centro de convenções, e aquela área lá é abandonada. A fábrica Ciper, que a gente vai ver que é no Grande Recife, em Camaragibe. Vejam, uma em Recife, uma em Olinda, outra em Camaragibe, certo? E a outra em Paulista. Então, eu escolhi exemplares de cada município que pudesse representar um pouco esse patrimônio têxtil pernambucano. Vamos dando uma passadinha que eu vou falando sobre elas. Pode passar. Então, vocês estão vendo aqui imagens da fábrica Ciper,
que ela é toda trabalhada, e a metodologia do capítulo, como eu disse para vocês, é fazer o quê? É falar sobre a fábrica, a história da fábrica, ver as transformações que ela passa ao longo dos anos e como ela está hoje. Essa daqui, gente, se transformou num shopping center. E hoje só tem a chaminé e um pedacinho dela. Empregava 3.500 pessoas, 4.000. Tinha Vila Operária, que até hoje tem, certo? Mas ela muito descaracterizada. E era uma fábrica lindíssima, toda em tijolo aparente. Essa da macaxeira, que eu falei, que está mais bem preservada, passou por sérias reformulações, certo? E hoje funciona uma escola técnica, uma escola estadual também, do lado, com biblioteca, auditório e um parque. Pode passar. Aqui vocês estão vendo dentro do livro, né, como a gente trabalhou essas imagens. As imagens falam também, como os meus colegas disseram, elas retratam e documentam esse momento, né? Essas intervenções que essas fábricas estão passando. Aqui, no caso, é o interior revitalizado da fábrica da macaxeira, com pátio, com estruturas metálicas, já bem legal, pode passar. Aqui, nesse grande conjunto, aqui eu troquei o slide, certo? A Ciper, antigamente, gente, veja o tamanho enorme que era, né? E olha o que vão fazer hoje com ela. Esse projeto que está aqui do lado são as torres residenciais, um grande shopping center, e a pobre da fábrica não vai ficar nem com 5% do que era. O resto, tudo detonado. Uma crítica que eu faço aos grandes empreendimentos imobiliários que não estão preservando as áreas industriais. Estão simplesmente passando o trator, certo? Apagando completamente esses conjuntos industriais da paisagem urbana. Pode passar. Aqui, gente, é um estado de guerra. Dá pena. É a fábrica Tacaruna hoje. Essa fábrica já recebeu, uns anos atrás, um projeto de revitalização. Foi feito, certo? Recuperaram, na época, um telhado, estrutura. 10 anos depois, a população saqueou a fábrica, que estava abandonada, roubaram a estrutura toda, roubaram o teto, a estrutura metálica. E olha a potência que era essa fábrica, gente. Ela ocupava grande área, vários hectares, na área quase que central do Recife. Isso aqui, hoje, é a Avenida Agamenon Magalhães, em frente a um grande shopping center, Tacaruna, e do lado, hoje, do Centro de Convenções, isso aqui, essa foto era de 1970. E vejam, hoje, como é que a pobre da fábrica está. Parece que jogaram uma bomba, que foi bombardeada. Outra coisa que me doeu bastante foi visitar o antigo potência que era a fábrica da Lundig, paulista, né? Em Paulista, um município aqui do lado, da família Lundig, que tinham duas grandes fábricas, a fábrica Arthur e a fábrica Aurora. Gente, essa fábrica era uma das maiores do Brasil. A família Lundig veio de fora, fez fortuna aqui em Pernambuco, construiu um grande patrimônio, e eles eram, assim, donos de Paulista e todo. Agora era um sistema meio complicado socialmente, né? Empregava muita gente, mas era tipo um sistema feudal industrial, entende? Porque tinha aquela dependência dos empresários com seus funcionários. Mas, enfim, era uma potência de produção, duas fábricas de fiação e também de tecidos, que deu origem às casas pernambucanas. E quando a gente compara os mapas, e eu achei bem legal essa sacada, foi até uma sugestão também, né, do Matheus com a gente, de comparar até a imagem dela em 2009
e ela em 2023. Quando eu estive lá visitando para ver o ano passado, eu fiquei assim, arrasada. Eu digo, meu Deus, como é que de uma área tão grande, com tantos galpões que tinha, com toda uma estrutura fabril, só restou uma chaminé e um pequeno volume em frente ao shopping center, que é a entrada do shopping center. E na outra parte, pode passar, estão fazendo um conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, certo? Um condomínio chamado Aurora, certo? Demoliram os galpões todos, só sobrou, coitado, esse aí, certo? Que vão restaurar e revitalizar para ser área cultural do grande complexo industrial que foi a fábrica dos Ludwigs em Paulista. Pode passar. E aí eu chego aos conjuntos ferroviários, certo? E aí eu trago um estudo de caso de Recife, porque pode passar, e vejo, né? Falo da riqueza de Pernambuco com a Great West, tá? Que foi assim uma potência naquela época, tá? Uma empresa inglesa que veio construir as ferrovias e junto trouxe uma tipologia arquitetônica em cada cidade pernambucana, o complexo ferroviário. E aqui eu deixo, né, esse comentário, que vocês não entendam que o patrimônio ferroviário é apenas a estação ferroviária. Não é, é o conjunto ferroviário. Eu queria dar um tchau aqui para o Ronaldo. Obrigada, Ronaldo, muito bom. Obrigado de verdade pelo tempo, viu? Tchau. Então, voltando, gente, como eu estava falando, os conjuntos ferroviários não é só uma estação ferroviária, mas é o pontilhão, são os galpões, é a linha férrea, é a estação. E aqui em Recife quiseram demolir, né, todo o pátio ferroviário das Cinco Pontas. Foi uma confusão incrível no Ocupa Estelita, tá? Que essa grande área que fica aqui na Bacia do Pina, tá? E que é uma área enorme da Refesa, foi loteada para construtoras que está fazendo um grande empreendimento também num bairro chamado Novo Recife. Preservaram, pelo menos, a estação central, que continua sendo estação central, e que tem o Museu do Trem aí, e que é um terminal também metroviário, e atrás dela, né, os grandes galpões do Cais Estelita, que vai ser preservado uma parte, mas outra já demoliram tudo e estão fazendo os prédios. Então, gente, a questão dos pátios ferroviários em Pernambuco. A notícia boa é que a Fundarp, a Fundação de Cultura, né, do Estado de Pernambuco, ela fez o tombamento do conjunto ferroviário todo do Estado. Então, isso foi muito legal, um tombamento do conjunto. Então, Arco Verde, Caruaru, Petrolina, Garanhuns, estão com seus conjuntos agora preservados pelo Estado, impedindo a demolição e a descaracterização quando houve a falência da Refesa. A falência da Refesa, nos anos 90, certo? Fez a rede ferroviária nacional, que foi privatizada, né, para outras, Transnordestina e outras, ela criou um problema sério patrimonial nesses conjuntos. E eu trabalho sobre isso. Então, nesses capítulos, eu faço uma crítica sobre essa política nacional, a crise da Refesa, o abandono dos pátios ferroviários, mas boto uma luz no que o Estado está fazendo. Aqui a Emília Lopes, certo, e o André, dois pesquisadores pernambucanos, eles têm estudado esses pátios ferroviários e contribuiu bastante com a produção desses capítulos. Pode passar. E aí, como Porto Marítimo, certo, eu deixo, né, um exemplo, que é o do Porto do Recife, certo? Porque o Porto do Recife é muito importante nacionalmente,
E o legal, gente, ele está dentro da ilha do Recife. E eu falo dessa história, tá? E falo das transformações que ele tem sofrido ao longo dos anos, recebendo muito investimento e hoje sendo a base do Porto Digital, com terminal para turistas, como esse que vocês estão vendo, com vários restaurantes, vários empreendimentos, hotéis. Agora, são intervenções que têm que ter sempre uma vigilância, uma fiscalização, porque, às vezes, surgem projetos inadequados ao patrimônio. Mas, como o bairro é todo tombado, então, o bairro do Recife, junto com o Porto, e sendo revitalizado, de certa forma, tem essa proteção, causada, né, pela ilha toda do Porto ser patrimônio federal. Então, isso tem freado uma série de equívocos. Pode passar. Mas é muita coisa, gente, nesses patrimônios, e eu estou mostrando aqui um pequeno resumo, certo? E que vocês podem, cada um depois, se aprofundar mais. Porque se uma pessoa for estudar só o bairro do Recife com o Porto, gente, dá umas 10 dissertações de mestrado. E não sei quantas teses de doutorado. Porque é muita informação. É muita coisa para ser estudada. E, finalmente, a gente vai para a 6ª parte do livro, tá certo? Que trata de indústria e modernidade. Esse daqui, ele é formado por 7 capítulos, pode passar. E, como eu disse, é uma área que eu tenho estudado muito em toda a minha vida, a modernidade. E depois de estudar as casas, os edifícios, né, muito familiares ou institucionais modernos, eu acabei chegando às indústrias da modernidade. E acabei chegando como nordestina, pernambucana, trabalhando na Paraíba, tendo trabalhado no Piauí, ao papel da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Gente, quem quiser estudar indústria e modernidade nos seus estados, nos seus lugares, tem que entender que os órgãos de fomento da economia é que sustentam essa qualidade arquitetônica. E a SUDENE, hoje, esse prédio que vocês veem, que é uma obra brutalista, belíssima, dos anos 70, da equipe de Maurício de Castro, ela está sofrendo uma intervenção para se transformar no núcleo de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Ela está fechada, né, há muitos anos, porque com a crise da SUDENE, o fechamento da SUDENE, aí eu trato disso também no artigo, a SUDENE diminuiu a estrutura que tinha antes tão potente. E essa estrutura da SUDENE hoje tem esse projeto de revitalização, que eu trato, né, sobre isso, pode passar. É um prédio muito bonito. E que, antes mesmo da SUDENE, essas indústrias modernas, uma das precursoras foi uma projetada pelo arquiteto Luiz Nunes, nos anos 30, que foi a antiga Silk. Né? Essa fábrica produzia, né, e tratava o leite industrializado. Ela começou a fazer a pasteurização do leite e ser também um laboratório de estudos de zoonose. Agora, gente, essa fábrica era tão bonita. Ela foi redesenhada aqui pelo Ivanilson, que refez a planta, o 3D, certo? E lá fotografando, quando eu fui, eu fiquei arrasada. Ela está preservada por lei, tá? Ela é tombada em nível estadual, mas o estado de conservação dela, gente, é precário demais. Ela só tem o invólucro, não tem mais cobertura, não tem mais revestimento, não tem mais nada. Então, assim, o livro é importante por quê? Porque ele resgata a história desse edifício, ele resgata a arquitetura dele, né, e cria uma documentação para que, pelo menos, o documento, né, do projeto exista. Pode passar. E aí a gente vai o outro capítulo dessa modernidade,
foi uma descoberta que eu fiz há 2 anos e meio atrás, 3 quase, certo? Sobre um outro Armando Holanda, certo? Armando de Holanda é conhecido no Nordeste todo e no Brasil, certo? Por ter escrito o livro Roteiros para Construir no Nordeste, que é uma bíbliazinha de como se projetar nos trópicos, né? Mas a gente não conhecia o trabalho de Armando de Holanda, arquiteto industrial. O Armando ele tinha uma formação muito erudita, ele estudou na Holanda, fez sua pós-graduação também em Brasília, junto com o Lelé, com o Niemeyer, tá? Com o Glauco Campelo, volta para Recife, depois vai para a Holanda, para Roterdã, estudar pré-fabricação na Holanda, que era um dos países mais avançados em pré-fabricação. Volta para o Brasil, e quando o Armando de Holanda volta para o Brasil, em 67, ele abre o escritório, né? Junto com a sua, então, esposa, Clementina, e com sócios como Glauco Campelo, e começa a projetar uma série de fábricas. Gente, eu fiquei impressionada com o que eu encontrei no acervo do Memorial Denis Bernardes, da Universidade Federal de Pernambuco, e uma documentação que foi trabalhada pelo Laboratório de Imagens de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, através de um projeto que a família do Armando de Holanda, através do Instituto Armando Holanda, com Isabel e irmãs, doaram à Federal, e foi trabalhado através de um projeto do Funcultura pela Adriana Freire, que fez, naquela época, começou a fazer o resgate documental, junto com a professora Aguilar e alunos, durante anos lá na Federal de Pernambuco. Esse acervo foi para o NDB, e hoje a gente tem acesso a essa documentação, e a gente, com a autorização da família, trabalhou, né, nesses projetos industriais. Eu tenho trabalhado, então, eu estou trabalhando com Armando de Holanda há esse tempo, tá certo? E resgatei mais de 20 fábricas modernas, padronizadas, pré-fabricadas, com características comuns, que eu tenho analisado em artigos, para congressos, para eventos, e gerando, né, 2 capítulos nesse livro. Aqui eu mostro para vocês alguns esboços que o arquiteto produzia, né, e a gente vê uma linha projetual de volumes puros, né, muito zoneados, bem modernos, uma riqueza de detalhes, com atenção bioclimática, com o uso de cobogós, né, sheds. E o Armando tinha muita influência do Lelé, que tinha sido o professor dele. Tinha muita influência do Jean Prouvé, que ele conheceu em Paris, junto com a Clementina Duarte. Então, ele traz isso para a arquitetura pernambucana, né? Ele está trocado aí, eu peço desculpa, esse, eu não sei se voltou, mas esse é da fábrica, aí, Elton, tudo bem. Esse aqui é outra obra que a gente chegou e apresenta, né, de Petrolina, tá? Que é Armando de Holanda trabalhou muito no município de Petrolina. Petrolina é um município riquíssimo, pernambucano, banhado pelo Rio São Francisco, produtor hoje, né, de uvas, com vinícolas, e Petrolina sempre teve uma tendência industrial. E, na época, o então governador do estado de Pernambuco, Nilo Coelho, político muito influente, foi senador, também era muito amigo de Armando de Holanda. E o Armando de Holanda fez mais de 10 projetos em Petrolina, e, entre eles, a fábrica da Somassa, que era uma grande fábrica de biscoitos, chocolate, macarrão, né, de alimentos, que vendia para o Nordeste inteiro. E essa fábrica, pode passar, a gente também trabalhou nela, Ivanilson também esteve comigo nesse redesenho, organizando as plantas,
Então, esses projetos estão todos redesenhados, muito lindos, com as perspectivas, né, editadas. Eu agradeço também aqui ao Elton Pedrosa, que tem trabalhado comigo na edição das imagens de Armando. A gente está com um banco de dados muito bom, graças ao apoio, né, do Instituto Armando Holanda e do MDB, que a gente teve acesso aos projetos originais e a gente hoje está redesenhando para entendê-los e trazer os resultados nesse livro para vocês. E dizendo aqui para quem quer fazer mestrado, quem quer fazer doutorado, gente, são mais de 20 projetos de fábrica. E cada fábrica dessa precisa ser estudada. E ninguém estudou ainda. Quem está começando a estudar essas fábricas sou eu, e de uma forma ainda incipiente, porque eu estou pegando pela primeira vez. Então, é uma fonte inesgotável, porque vocês imaginem 20 projetos industriais pelo Brasil todo. Tem obra no Ceará, tem obra no Piauí, tem obra na Paraíba, tem obra aqui em Pernambuco, em quase todos, muitos municípios. Então, assim, eu fico, assim, nossa, sabe, espantada com a quantidade de coisas que ainda tem por estudar. E uma coisa interessante é ver que elas podem ser revitalizadas, podem ser transformadas, porque muitas viraram centros educacionais, como a Somassa. Hoje, o grupo Maurício de Nassau está usando a Somassa para a faculdade, os galpões, e outra parte para a Secretaria de Cultura. Pegando um outro exemplo, aqui que eu sou apaixonado por essa fábrica, é a fábrica da Hering, Nordeste. A gente tem estudado Hans Bros no Nordeste brasileiro, e uns 3, 4 anos atrás, depois que eu estive na Hering em Santa Catarina, e em Blumenau, eu fiquei encantada com a fábrica lá, e do Hans Bros, e soube que tinha uma aqui. Então, comecei a ir atrás dessa fábrica, ninguém encontrava, certo? E, assim, foi um garimpo, gente. Foi uma luta encontrar essa fábrica, porque ela foi vendida para um grupo, hoje, Vicunha, e se transformou num grande condomínio empresarial norte, certo? É um condomínio particular, que vejam nessas manchas brancas a quantidade de equipamentos que tem. E, gente, o projeto do prédio principal, que a gente chama monobloco, belíssimo, potente, com soluções climáticas. E esse projeto foi premiado pelo IAB Nacional, certo? Como o melhor projeto de fábrica no Brasil. Hoje, esse conjunto está, como eu disse, com o condomínio industrial, certo? Mas esse bloco está sem uso. Mas está preservado, porque o grupo conserva muito bem. Eu fico pensando numa universidade aí, como ficaria legal. Ele fica no município de Abreu e Lima. Aliás, minto, de Paulista. Abreu e Lima é a Bombril, que eu vou falar agora. A Bombril é um projeto belíssimo, certo? De Acácio Gil Bossoi e sua equipe. O seu escritório, que era um dos mais importantes do Brasil. O Acácio era carioca, mas veio trabalhar em Recife. E, nesse projeto, ele usa de 2 elementos principais para solucionar o projeto, que é essa grande cobertura metálica, com essa estrutura metálica em alumínio, né, uma treliça espacial, e o zoneamento dos setores dessa indústria, trabalhando com pré-fabricação também nos fechamentos das paredes, né, como divisórias, porque a estrutura é independente e a planta é livre. Gente, esse projeto, felizmente, continua em uso, viu? A Bombril, ela ampliou a parte de produtos, né, mas ela não faliu, não abriu falência, e até hoje ela continua funcionando. Como eu falei para vocês, o partido dela trabalha com essas 3 grandes zonas, cobertas, né, por essa estrutura enorme
e alumínio, que criam grandes beirais com sombras, mostrando uma preocupação climática nesse projeto industrial de modernidade vinculado a esses espaços fabris. Pode passar. E, gente, eu encerro aqui a apresentação desse livro e digo para vocês que ele é uma sementinha que a gente traz para que outras pessoas possam, cada capítulo desse, são 16 capítulos, né, dos quais 14 tratam especificamente de indústrias, porque os outros são de aporte teórico. Mas eu digo para vocês que cada um desses precisa ser mais ainda aprofundado. Isso aqui é só, assim, o começo de uma luta muito grande que todos nós temos pela frente. É um patrimônio que corre risco, que a maior parte não está preservado, que grande parte é de interesse de grupos empresariais e que, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Esse livro vai ser doado para os órgãos de patrimônio em Pernambuco, para o IFAM, para a Fundac e para a Prefeitura do Recife, para que esses órgãos possam fazer alguma coisa. E aqui eu deixo meu agradecimento ao Funcultura, ao governo de Pernambuco, que proporcionou, né, através do edital 2022-2023, eu poder realizar esse trabalho junto com a minha equipe, que, mais uma vez, eu agradeço, certo? E que, graças ao apoio do Funcultura, a gente pôde, né, trazer para vocês um pouco do que tem pela frente. Quem quiser conhecer o trabalho, como foi dito, né, Ivanilson, ele se encontra na nossa livraria virtual, certo? E vocês podem comprar diretamente com a livraria. E, fisicamente, eu vou fazer lançamentos aqui em Pernambuco e também pelo Brasil. E aí, vocês possam adquirir. Tá joia, gente? Eu agradeço também a todos que estiveram comigo até agora, assistindo aqui. E em breve vai estar no nosso canal do YouTube para todos poderem assistir. Tá joia? Muito. Se tiver alguma pergunta, alguém quiser colocar alguma coisa, fica à vontade.